Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conexão Sindistal. Eu sou Gabriela Rosa, associada Sindistal e hoje moderadora da nossa mesa, que vai discutir o projeto de nota técnica para a implementação de postos de carregamento veicular em edificações e áreas de risco. O Conexão Sindistal é um podcast que tem o objetivo de aproximar você, nosso telespectador, de discussões que são relevantes a respeito de temas relevantes para a sociedade, para os profissionais e para toda a área técnica. Bom, eu vou começar pedindo para que os nossos convidados se apresentem dizendo o seu nome, o seu cargo, a instituição que representam e qual é a relevância de estar aqui, qual é o objetivo e qual é a importância dessa discussão que a gente está abrindo hoje. Obrigado, Gabriela. Meu nome é Marcelo Borges, sou presidente da ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Obrigado pelo convite do Sindistal estar participando desse episódio, que julgo absolutamente relevante para a sociedade, uma discussão absolutamente atual, travada entre os condomínios e as pessoas que estão adquirindo veículos elétricos, que estão passando por uma demanda de como carregar esses veículos nas edificações. Então, acredito que os debates que vão ser travados aqui nesse episódio, né, com pessoas absolutamente espetaculares que vão se apresentar, das quais eu conheço, vai ser muito importante, muito rico, para que a sociedade que vai nos ouvir possa pelo menos ter algum tipo de informação atual, relevante para esse tipo de tema. Eu sou Adélio Paraíba, eu sou engenheiro civil, estou representando o IBAC-RJ, onde eu sou conselheiro. O IBAC-RJ é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. O IBAC vinha sendo muito procurado por síndicos para saber sobre a questão dos carros elétricos. Proprietários que compraram carros elétricos e que não instalaram tomadas em suas garagens, e o IBAC começa a ser consórcio sobre isso. Isso por volta de fevereiro do ano passado, o IBAC convidou a ABE, Associação Brasileira dos Engenheiros Eletricistas, para fazer a parceria, e aí constituímos um grupo. Hoje esse grupo está com 36 engenheiros de diversas modalidades, arquitetos, engenheiros civil, mecânico e eletricista. Nós temos no nosso link 2 oficiais do Corpo de Bombeiro, engenheiros também, e começamos a discutir esse assunto e a gente tem discutido, sempre atualizados com as notas do Corpo de Bombeiros do Rio, Solta, São Paulo, do Ligabom, e a gente vai desenvolvendo um trabalho e procurando aprimorar para atender a sociedade. Bom, eu sou Roberto Bigler, vice-presidente do condomínio do Secov Rio. Também fui diretor jurídico da ABAD, o cargo que me orgulho muito do meu querido amigo Marcelo Borges. Agradeço aqui a Gabriela, Vinícius, né? É uma honra estar aqui na Casa do Sindistal para fazer esse podcast. E esse trabalho que a gente fez em conjunto, essas instituições, né, essas 4 instituições, elas de forma bem breve, representa a potência que é a sociedade civil organizada em prol da coletividade. Então, quando a gente resolveu montar esse trabalho com essas 4 instituições de mãos dadas, né, uma visando a segurança em edificação, outra visando a instalação e as outras 2 aqui visando a questão normativa, administrativa dentro dos condomínios, o objetivo principal sempre foi, naturalmente, o bem-estar e a segurança das pessoas que vivem em propriedades verticais. Então, esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado. Tá? Espero poder contribuir um pouco aí com esse grande bate-papo. Certamente. Pessoal, eu sou Vinícius Airão, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, eu sou diretor técnico do Sindistal, tenho larga experiência em infraestrutura elétrica e energética ao longo das últimas 3 décadas, né? Estou ficando velho, porque eu já falo em décadas. O assunto de carregamento veicular é um assunto já caro para a gente aqui no Sindistal, já tem alguns anos, já moderei algumas vezes em congresso, pessoas técnicas discutindo isso, principalmente no dia aí que o Ligabom trouxe a sua diretriz, no final do ano passado, no evento da Intersolar,
e a gente entende que tem que ser discutido, né, o que a gente já tem normativamente no quesito de instalações elétricas, e agora, com o passo dado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, desse projeto de nota técnica, porque facilita muito a visão, né? Porque apesar da gente ter a engenharia, e a engenharia normalmente ela precede tanto a normalização, tanto técnica quanto legislativa, a gente precisa ter mais segurança jurídica, né? Mas quando a gente fala em Brasil, né? Porque tudo é muito complicado. Então essa nota técnica chega em boa hora, né? E um grupo multidisciplinar eu acho que é muito importante, né? Essa análise que a gente fez, a nossa contribuição conjunta junto ao Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro. Para o pessoal que está nos assistindo, houve uma consulta pública do CBMERG, tá? Onde a sociedade poderia participar, e nós entendemos que seria melhor uma participação, que fosse uma participação coletiva dessas instituições. Por quê? Porque a gente teria uma visão equilibrada. A visão do técnico que efetivamente instala, e de forma prática o nosso objetivo é vender e instalar, reformar a infraestrutura elétrica, a visão de quem faz a perícia, né, que é do IBAP-RJ, que tem uma visão mais sistêmica, né, que vai ver outras coisas além do que um engenheiro eletricista de instalações normalmente vê, e o mais importante, né, quem auxilia os síndicos, as administradoras e os moradores, quais são os riscos que a gente está envolvido. Isso foi o objetivo dessa contribuição conjunta, né? Esperamos que o Bombeiro do Rio olhe com atenção aquilo que a gente escreveu, e preferencialmente é óbvio que concorde com a gente. Gabi, devolvo para você a bola. Muito obrigada. Bom, para a gente iniciar a nossa conversa aqui, eu acho bem relevante a gente tratar de um assunto, de uma pergunta que acredito que seja a mais feita, né? Do ponto de vista de vocês, e deixo aberta a mesa para que vocês deem os seus posicionamentos de acordo com a realidade do público que vocês conversam. A proposta do que está no projeto da nota técnica está adequado com a realidade dos prédios existentes hoje? Do ponto de vista de vocês, em relação ao que tem de demanda, as dificuldades que existem, quais são os principais desafios com essa proposta que vem agora? Evidentemente que quando a proposta foi apresentada, né, e houve a possibilidade, né, da sociedade organizada apresentar, né, um outro texto, isso vai realmente ao encontro das discussões que estão brotando, sobretudo nos condomínios já construídos, daqueles que não estavam preparados para o mundo moderno. Ninguém projetava condomínios construídos na década de 60, 70, 80. Nem se imaginava. Nem se imaginava que a gente teria um crescimento, teria o surgimento e crescimento de frotas de veículos elétricos ou híbridos no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, que é a região que a gente se ocupa. E quando agora, né, os gestores prediais estão enfrentando essa questão, né, de pessoas querendo instalar, adquirindo veículos elétricos, querendo instalar estações de recarga nessas edificações, a gente tem lidado com conflitos, com dúvidas, com inseguranças, com lendas, com paradigmas que nem sempre são os corretos, que nem sempre são os adequados com essas discussões blog. E a gente tem um vácuo normativo, a gente não tem uma legislação pronta, né? Não tinha um ambiente formal que pudesse dar os primeiros passos que um gestor predial teria que seguir, ou que ele pudesse observar no momento que ele vai discutir isso internamente na sua edificação. Então, esse tipo de projeto, esse anteprojeto, ele vai justamente ao encontro desse clamor da sociedade. O gestor predial precisa de uma ferramenta mínima para que ele possa discutir internamente como ele deve fazer, o que ele deve exigir, quais são os passos que ele deve perseguir, quais são as pessoas que ele deve dialogar, quais são os profissionais que ele deve contratar, quais são os requisitos que ele deve estar atento. Então, esse tipo de trabalho que foi feito, né, a quatro mãos, como bem falou aqui o Roberto Piller, depois, né, endossado pela Quero e pelo Vinícius, ele vai justamente, como eu falei, ao encontro do que a sociedade está pedindo.
A gente espera que o Corpo de Bombeiros leia com carinho, né, com atenção. Ele já recebeu, já recebeu, a gente recebeu. Leia com carinho e atenção, porque não tá muita gente perdida no Brasil afora. A gente tá todo mundo perdido no Brasil afora. A gente está diante de uma legislação, né, só para a gente avançar um pouco o sinal, e São Paulo, que abrupta ao impor ao condomínio que não possa proibir a instalação de pontos de recarga em edificações, cabe ao condomínio provar que aquilo é inseguro nessa edificação, invertendo ali um pouco a ordem natural das coisas, né? Porque está todo mundo perdido, né? Então, a gente precisa realmente de um trabalho normativo, e é esse trabalho que se propõe para dar segurança à sociedade. Então, absolutamente importante isso. Não, um ponto que o Marcelo falou, desculpa te interromper na sua fala, mas eu acho que é fundamental, porque o Marcelo falou da legislação paulista, né? No Rio de Janeiro, a gente tem um projeto de lei que está em trâmite, né, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que dá direito ao condômino a instalar um sistema de recarga caso ele tenha um veículo elétrico. Quando você lê o texto desse projeto de lei, é algo completamente inconcebível do ponto de vista da segurança e da engenharia elétrica. E também da questão administrativa interna, porque ele deixa de lado completamente as normas do direito civil. Então, acho que o Marcelo colocou muito bem nesse sentido. Essa norma técnica, em que pese ela não ter confronto direto com o Código Civil, né? E não me parece ter confronto direto com uma série de normas, ela é uma norma de segurança, deve ser observada, ela anda bem nesse sentido, ela traz segurança jurídica, como o Marcelo falou. Claro que, obviamente, ela merece reparos, naturalmente, mas esse andamento dado pelo Corpo de Bombeiros, e isso que ele trouxe aqui para o Rio de Janeiro, é, de certa maneira, uma inovação, até perante o Brasil, no que tange, aí pegando um pouco da sua pergunta inicial, a instalação do sistema de carregamento. E a gente batia um papo há um tempo atrás, o Vinícius já falava sobre isso, e a Antero também lembrou disso, que no resto do Brasil não é comum autorizar a instalação de veículos, de pontos de carregamento em subsolos de edificação já construídas, somente preparado para as novas. E aqui a gente tem uma espécie de uma inovação, né? Com algumas observações, né? Mas a gente tem uma inovação. A gente tem uma norma, um projeto de nota mais flexível do que, por exemplo, do Espírito Santo, que está publicado, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, mais dois pontos importantes, né? São Paulo não fez a norma de incêndio. São Paulo tem a lei. Isso. Eles fizeram a correção da IT-41. O que é a IT-41 em São Paulo? É uma inspeção elétrica, né? Na verdade, é uma autodeclaração onde o engenheiro eletricista, o técnico eletrotécnico, dá o cheque. O que São Paulo fez? Ele botou o cheque elétrico da parte do carregador veicular. Mas o bombeiro de São Paulo ainda não disse como é que eu trato todos os outros problemas que a gente está discutindo. Então, esse é um ponto interessante, porque São Paulo lançou a discussão. Foi São Paulo, efetivamente, que começou, né? A movimentar. Via lei. São Paulo começou via lei. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, há mais ou menos 2 ou 3 anos, ele fez uma consulta pública. E essa consulta pública que estava no Bombeiro de São Paulo, basicamente, ela dizia o seguinte: olha, não pode ter carregador veicular em prédio, que do jeito que estava era praticamente impossível você atender. Foi nesse momento, lá em São Paulo, que aí a sociedade civil, vou mudar, tá? Os players que se interessam por carro elétrico, ou os proprietários, ou os fabricantes de carro elétrico, ou as empresas que instalam carro elétrico, falaram, gente, assim não dá. E aí se levou os bombeiros em outros países, se fez uma série de estudos que gerou lá justamente a diretriz do Liga Bom. Mas depois, o Bombeiro de São Paulo andou um pouco mais atrás, o Espírito Santo publicou há pouco tempo, basicamente muito semelhante ao Liga Bom. Eu acho que ela é dura no quesito de quem? De quem está olhando como eu quero vender carregador veicular. Mas não acho ela ruim, acho ela dura. A nossa está um pouco mais flexível. E aí eu queria, principalmente para vocês dois, nesse momento a nota está em consulta pública. Então, nesse momento eu tenho uma coisa transitória, que o Bombeiro do Rio já tinha feito, mas ele é bem limitado. Se eu sou o síndico ou a administradora, espero esse projeto de nota técnica ser publicado, tomo uma decisão agora, porque essa é uma pergunta que me fazem, eu como técnico me sinto mais confortável em dizer, olha, eu não tenho uma norma, mas agora eu tenho uma diretriz, então eu como técnico digo, eu sei como é que eu faço, né?
eu estou mais ou menos seguro de emitir um documento, porque se o bombeiro fizer alguma modificação, não é nada drástica da técnica, mas eu estou falando isso como engenheiro, como técnico, né? Mas não sobre a responsabilidade do síndico. O que vocês entendem sobre isso? O síndico espera sair a nota técnica? É muito Eu acho difícil que segurar pra- a ansiedade. Pois é. É muito difícil segurar a ansiedade. A gente já está vivendo essa discussão há mais de 2 anos, basicamente, se a gente fizer uma linha de tempo, essa discussão tem crescido nos últimos 2 anos. Então, uma discussão que começou a crescer, para cá, é onde teve o grande pool de crescimento na aquisição de veículos elétricos no Brasil. Em São Paulo, evidentemente, acaba sendo sempre o mais nevrálgico disso, que até onde eu sei de notícia, São Paulo responde a 85% da frota de veículos elétricos no Brasil. Então, é o centro principal. Por isso que essa discussão é mais febril ali no estado de São Paulo. Mas não dá para a gente fugir, não dá para chegar para o morador que adquiriu o veículo elétrico, espera a nota técnica, mas vai sair quando? Eu não sei. Aí pronto, se essa resposta eu não sei, você já cria um conflito miserável. Tem parâmetros que já podem ser trabalhados. O que a gente tem recomendado nas edificações que estão tendo essa demanda, a primeira recomendação, síndico que está nos ouvindo, pelo amor de Deus, síndico ou síndica, não autorize e não pense em autorizar essa instalação sem primeiro ouvir um profissional competente para isso. Essa é a recomendação básica que a gente faz. A segunda recomendação, que convoca uma assembleia de condomínio. Muitos síndicos, às vezes seduzidos e por alguns moradores, levados ao erro por alguns condôminos, têm tomado decisões monocráticas. Instala aí, né? Já que você contratou, instala aí, e não houve uma assembleia para isso. É um elemento novo, por isso que a gente critica, né, a lei paulista, é um elemento novo que para mim vai uma esfera do direito civil, né? Eu acho que o Guilherme está com razão. É um elemento novo que está instalando ali naquela edificação, instalando algo numa área comum que até então inexiste. Então, cabe à Assembleia decidir se vai autorizar a instalação ou não. Não é uma lei que vai entrar É a pressão do condomínio, não é nem a a pressão decisão do síndico, nem a decisão do síndico. É a Assembleia que vai ter que autorizar. Mas passando sem a gente mergulhar nas questões mais normativas do direito, a recomendação que a gente tem é contratar e ouvir um profissional de elétrica, profissional de engenharia, que tenha qualificação técnica para isso, que seja especializado nisso, para observar a edificação, né, como é que está a estrutura da edificação, a demanda energética da edificação, e fazer um estudo de viabilidade. Porque, independentemente da nota técnica que está aí tramitando, né, existem ali parâmetros básicos, existem NBRs, né, tem RBR 17019, né, existem parâmetros básicos que já podem ser observados, que já podem ser muito bem nortes, para que eu possa entender e nessa edificação é segura a instalação. Já. Lógico que essa nota técnica, na hora que ela for editada, ela vai dar um parâmetro muito maior, né? Maior amplitude, mas nós já temos parâmetros mínimos que já podem ser observados, né? E quando você tem um profissional qualificado para isso, ele vai ser a voz que vai dar segurança a essa certificação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que não cabe ao síndico dizer vou esperar, cabe ao síndico se servir do profissional seguro para poder dar a ele um estudo de habilidade preliminar para isso. E para isso, acho que já temos diretrizes técnicas que já podem ser observadas para dar ao síndico segurança nessa instalação ou não. Mas sempre em assembleia. Sempre em assembleia. A aprovação disso em assembleia, ela é a recomendação técnica intransponível. Nós já temos decisões judiciais, já pelo Brasil afora, eu tenho algumas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Ceará, Paraná também, do Brasil afora, e quem catar jurisprudência sobre isso, ou pelo menos decisões judiciais sobre isso, o judiciário, que é sempre comum isso no judiciário, né? Uma sociedade organizada funciona assim, quando você tem um fato social relevante, sem uma norma positiva para poder direcionar esse fato social, cabe ao judiciário meter a mão. Assim funciona, né? O judiciário ele acaba desenvolvendo decisões no vácuo da lei com base na segurança da sociedade.
E o judiciário tem sido seguro, o judiciário tem sido conservador nas decisões. Todas as decisões, até então, que eu tenho notícias de condomínios que aprovaram instalações sem assembleia e um condômino entrou com ação entendendo o tipo de assembleia, o judiciário derrubou todas essas instalações. Todas. Entendendo a necessidade de assembleia prévia para poder aprovar. Todas elas. Todas elas. Inclusive, o judiciário tem sido até mais rigoroso. Tem entendido até, entrando na questão técnica, a necessidade de quórum qualificado para essa aprovação. De que até a gente possa, futuramente, talvez mitigar essa necessidade. Mas o judiciário, na maioria das decisões, tem entendido que, além da aprovação em assembleia, essa aprovação tem que ter uma maioria qualificada, defendendo aí que 2/3 dos condôminos é que tem capacidade para poder aprovar isso. Isso é um discutido, mas o judiciário, como eu falei, está sendo conservador. Ele não está querendo ele ser, digamos assim, o responsável por eventuais sinistros, problemas, acidentes que possam ocorrer. Já tem sido conservador. E assim o judiciário age historicamente. Deixa eu te... Só para não perder o meio, e eu vou te fazer uma pergunta. Eu só queria... Porque nem todo mundo que está aqui é síndico, que está nos assistindo. Às vezes tem um morador, né? Qualificado, você falou 2/3. É 2/3 dos presentes ou é 2/3 do todo o condomínio? do todo condomínio. Então, vamos lá, se tiver muita... Qual é o termo? Muita gente faltando, eu posso nunca atingir os 2/3. Nunca atingir os 2/3. Veja bem, Vinícius. Eu não estou falando que essa vai ser a exigência sempre. Eu entendi o que você está falando, é só para... Ele está dando a base do que é importante para garantir que a gente não tenha uma... Eu, quando morava em prédio, para mim o 2/3 era de quem estivesse lá. Se que não veio, então é... Porque isso é importante? Porque, na verdade, o morador fica enchendo o saco do síndico. Eu conheço muito síndico que abriu o bico. Não, é do teu medidor. Pode estar lá. O cara está por um ano perturbando o juiz dele. Nesse assunto específico... Eu volto à pergunta da Olígia. Se o síndico deve esperar. A propaganda de venda dos automóveis não está esperando. Ela é maciça. Né? Eles não esperam. Então o síndico também não pode esperar. Ele tem que correr atrás da informação. Lógico, ele vai aguardar do poder terceiro. Mas ele já pode se inteirar, porque já existem notas anteriores. Sim, já. E pelas notas anteriores, ele já tem um norte específico. Há um determinado cuidado, agora ele tem que procurar técnicos também. Então, não é só apenas a prevenção e o combate ao incêndio. E não é só óbvio, porque os bombeiros se preocupam com a elétrica. Óbvio, carro elétrico e que o fio ligeiro eletricista. Então, eu tenho reparado nas notas, não só do Rio, como de São Paulo, tanto no país, Liga Bom também, a Liga dos Bombeiros, a preocupação com a engenharia elétrica. Né? Mas não é só ela que tem que montar. A elétrica faz parte de uma edificação. Existe uma parte civil, existe uma visão civil aí. Né? Existe a visão de locais apropriados, locais não apropriados, reservação das instalações prediais, reservação da estrutura. Reservação da estrutura é uma coisa muito importante porque a bateria pegando fogo, não estou falando do carro pegando fogo, a bateria pegando fogo, os fogos só se extinguem quando acaba o lítio. Uma bateria pode pegar fogo por horas, normalmente de 4 a 7 horas. Em 1 hora de fogo, tem mais ou menos 1.100 graus centígrados no doio. Nas nossas escrituras, de 1970 para cá, são feitas com ácido especial. A gente tem que saber que o ácido especial se tempera a 800 graus. A bateria pegando fogo gera em mais ou menos 1 hora 1.100 graus centígrados. O ácido se tempera a 800 graus. Então, isso é uma outra preocupação de outros engenheiros, bons eletricistas. O engenheiro mecânico, por exemplo, o engenheiro civil ele pede para refrigerar a laje. Ele tem que botar água, mas eu tenho que aproveitar essa água, porque eu não teria volume do prédio para ter essa água. Eu tenho que tirar essa fumaça do ambiente, porque a fumaça é letal.
algumas composições, porque a bateria não é só de lítio, ela é lítio com algum componente, manganês, sódio, aurínio, e um componente que é terrível, cobalto. Quem aspira a fumaça na bateria de cobalto, queima o pulmão na hora. Vai morrer 2, 3 dias depois no hospital. Então, são preocupações que o engenheiro está tendo. Tem que tirar essa fumaça do local. Eu não posso deixar essa fumaça entrar no PVI do edifício. Não posso deixar essa fumaça entrar no elevador. Bom, deixa eu só para a gente não perder, né? Porque o importante é a gente discutir a nota. Então, eu quero muito que a gente observe alguns itens. Mas isso está faltando a nota. E aí, exatamente esse ponto. Eu acho que conversa muito com o que vocês trouxeram aqui. Eu gostaria que, começando por você, Vinícius, você falasse qual é o prazo que a nota traz em relação às adequações elétricas e que vocês colocassem qual é o ponto de vista em relação ao público-alvo de vocês a respeito deste prazo. Ele é factível? Ele não é? E como que isso conversa exatamente com as outras disciplinas? Será que esse prazo é factível? Será que isso está contemplado na nota? Deveria estar? E, não menos importante, qual é o ponto de vista normativo jurídico em relação a isso, em função de todas essas modificações que precisariam ser feitas? Então, vou te dar a palavra, Vinícius. Vamos lá. Eu vi 2 prazos. O de 180 dias para a notificação ser adaptada. Se o cientista se informa, ele vai saber a quem consultar para ver se o edifício é adequado ou não. Se ele não consegue isso, vai suspender o carregamento do carro elétrico. Para instalações... 90 dias do eletricista, é o segundo prazo, depende, porque também tem que olhar outras situações, inclusive as do direito. Ele tem que ver o percurso das instalações dele. Ele tem que ver se há direitos ofendidos. Uma regra multidisciplinar. Engenharia não entra, direito também. Mas Deixa seguro. só um ponto importante, tá? Ele deu 90 dias. O prazo são esses, esse é o prazo que está todo mundo entendendo. O Bombeiro do Espírito Santo tem o mesmo prazo, 90 dias para instalações elétricas e 180 para incêndio. Primeiro eu quero fazer um corte, quando a gente fala de instalações elétricas, tá? Uma instalação elétrica para carregamento veicular que não esteja de acordo com a norma é sem vergonha. Por quê? Primeiro que não há nenhum vácuo técnico referente às instalações elétricas, tá? A norma de carregamento veicular, vamos lá. Eu tenho a norma de instalações elétricas, que é a 5410. A última emissão dela é de 2005. Essa norma, a primeira NP3, é de 1939, se não me falha a memória. Então, todo engenheiro e técnico... elétrico, né? Estou falando elétrico. Todo engenheiro e técnico tem dever de saber isso. Pô. Aí você vai dizer, mas o carregamento veicular é uma coisa diferente. Aí, sempre que eu tenho alguma coisa diferente, a 5410 ela é ampliada por uma norma específica só para tratar daquela coisa. No caso específico é a norma 17019, que vai tratar da parte do carregamento veicular, da BNT. Essa norma foi publicada em 22. Nós estamos falando há 6 anos. Então, quando eu pego o que muda da exigência do bombeiro na parte elétrica, o bombeiro vai me limitar ou vai regrar onde eu posso ou não instalar o carregador, que na verdade não é uma limitação elétrica, é uma limitação de ambiente, é uma limitação de engenharia. O bombeiro vai me exigir ou não a necessidade de um desligamento à distância, que é uma botoeira, que é uma simples adaptação elétrica muito simples, e vai me exigir ou não incluir isso na minha detecção de incêndio. No quesito elétrico, é só isso. Então, gente, isso é só melhoria incremental. Então, na verdade, o condutor tem que estar correto? Tem. O sistema de proteção do condutor tem que estar correto? Sim. O DPS que eu uso tem que estar correto? Sim. E a carga, que é a análise de carga, vamos chamar assim. Primeiro, que qualquer engenheiro técnico de infraestrutura sabe disso. Qualquer condomínio sabe disso. Todos os condomínios do Rio de Janeiro já tiveram em algum momento alguém que botou mais 2, 3 ar-condicionado tem que fazer o tal do aumento de carga do PC. O que a gente mudou? Nada. A única diferença do carro elétrico é o seguinte: eu fico com o negócio ligado durante muitas horas. Então a norma é taxativa
dizendo que eu tenho que considerar o uso simultâneo, ponto, a 100%. E me dá a opção de fazer isso com carregamento dinâmico aí onde eu libero. Ou seja, não tem por que dentro de repara o seguinte, qualquer condomínio que não está certo eletricamente está errado. E se for um condomínio que tenha um disjuntor geral de entrada acima de 200 amperes, para facilitar, pela NR10, isso já tá, o cara já tem uma infração, ou seja, o síndico já tem problema, e o engenheiro técnico que participou tem que ter uma RT de projeto, uma TRT, tem que ter uma de execução, ou seja, não há nada elétrico novo. Tá? Isso é para deixar claro. Então, a decisão técnica de elétrica não tem nada novo. A única coisa que facilitou a nota técnica é o seguinte, eu não tenho mais que brigar com um concorrente de menor qualificação técnica se eu tenho que não fazer uma análise de demanda. Especialmente em relação ao escopo também, né? Escopo, eu não tenho mais que brigar com o escopo. É isso que ela facilitou a minha vida. Porque hoje, eu como profissional responsável, eu sei qual é o meu escopo, porque eu olhei as normas e disse o escopo é A, B, ou C ou D. Pronto. E é isso, eu vou chegar a essa conclusão, o Antero vai chegar à mesma conclusão. Agora, vai chegar um pedricista, que é como a gente chama, e vai, não, doutor, é só passar o fio, bota o fio 10 milímetros aqui e resolve. A nota técnica vai me trazer um dever claro para o síndico vai deixar de ter dúvida. E agora, eu tenho que ter um tal de cálculo de demanda. Eu sempre tive que ter isso. Tá? Então, não tem, porque a gente não tem inovação. Não tem. Então, os 90 dias estão são mais do que suficientes. Corrigindo. Parte elétrica. Corrigindo e te adicionando. É aí que eu digo que o síndico tem que se informar. Sim. Porque a nossa sociedade não é bem informada. É verdade. Agora, nos 180 dias do incêndio, aí é complicado. Ô, Vinícius, não, só te interrompendo, perdão. Não que não haja, isso é importante para a audiência também. Não que não haja inovação, não que não haja nada novo, né? Como você colocou. Na verdade, a gente tem algumas exigências que não existiam antes escritas, especialmente na 17019. É que isso não é algo exatamente complicado de ser implementado do ponto de vista elétrico. E isso sem considerar, como o Antero colocou pra gente, as outras disciplinas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de colocar o disparo individual e o disparo, no caso, para desenergizar todos os circuitos, a gente tem as questões das distâncias e das saídas de incêndio. Então, assim, só para deixar claro para a audiência que não é que não tenha nada novo. É que isso é elétrica e simples e é 90 dias. Ponto. É o que eu tô falando. O que mudou? Posso ou não colocar nesse lugar? Aí, botei aqui, não posso. Retiro e boto em outro lugar. Tem que botar uma botoeira de emergência. Cara, é fiozinho de comando, uma contatora. Tudo isso é simples. Tá? Não tem nada complexo. Agora vamos para os 180 dias do incêndio. Esse é o ponto. E a gente ainda não teve, assim, a gente rodou, mas para mim não ficou clara a resposta do síndico hoje. Exatamente. Exatamente. É isso que eu quero extrair de vocês. Não, o síndico tem que se virar agora. É possível fazer ou não é possível? Não, mas peraí, não é só isso. Também. A informação acho que é o primeiro ponto. Agora a questão é a seguinte, hoje, imagine que eu estou numa edificação XPTO, vou dar o meu exemplo do meu prédio, tá? São 220 apartamentos, o condomínio que eu moro. Eu não tenho carro elétrico ainda, pelo mesmo exemplo que o Marcelo. Eu só vou comprar o carro elétrico, em que pese já está quase mudando de opinião, quando eu tiver um local para carregar meu carro dentro da minha edificação. Mas segundo o meu síndico, que tem 2 carros elétricos, na visão dele, e ele está com medo. Advogado, tá? Extremamente competente, um excelente síndico, e está com medo de levar o assunto para a Assembleia. Né? Eu sou presidente. Ser vencido na Assembleia. Não, ele é só assim, o que eu faço? Tá. Ele não tem respaldo, assim, cara, né? Eu tô com medo, né? Para onde eu vou pisar nessa brincadeira? Exatamente. É mais ou menos isso. Parada torta. Porque eu acredito que a maioria dos síndicos estejam nessa posição. Não só síndicos, advogados, de gestores. Todos os gestores em geral. Esse é o ponto nevrálgico. E ele tem uma pressão lá de, sei lá, 20 pessoas querendo a instalação. E temos uma norma técnica que está viajando aí, está transitando, né, pelo Corpo de Bombeiros. Já não temos norma ainda. Projeto. É um projeto de norma. Minha visão. Eu compartilho muito da visão do Marcelo. Tá? Primeiro ponto, 180 dias. Eu acho curto para a realidade de adequação. É verdade. Isso é uma adequação quando a norma estiver vigente. Ela não responde àquela nossa pergunta inicial que você fez. Hoje, se eu sou síndico, o que eu faço? A Débora falou muito bem. Eu busco conhecimento, tento me informar,
Marcelo colocou muito bem, profissionais habilitados, eu levo a uma assembleia, e aí vou discutir o quórum, se é a maioria simples, maioria absoluta, ou um quórum qualificado 2/3, enfim. Aí, e aí que eu dou o exemplo da ABAD, a ABAD já discutiu no CAGE, existe um enunciado da ABAD, já dando à sociedade isso, eu não me recordo de cabeça, mas a gente pode depois, a sociedade civil pode procurar a ABAD, que está anunciado lá, existe um estudo sobre os quórums, antes mesmo desse projeto de norma técnica, já ajuda bastante, tá? Mas o ponto é, no momento que o síndico leva a assembleia, expõe tudo para essa assembleia, inclusive dos riscos. Olha, eu vou instalar agora, mas quando essa norma técnica for validada, pode ser que eu tenha que mudar. Isso pode gerar novos custos. Pode ser até mesmo que eu tenha que deixar de ter o estado, retirar aquilo. O que a gente chegar à conclusão hoje aqui é uma reflexão diferente. Exatamente. Totalmente. E o síndico, quando o síndico leva, e aí eu estou falando da segurança jurídica desse gestor, desse síndico, vai falar, cara, aprovei a assembleia, coloquei todos os riscos, munido de profissionais habilitados que exponham a assembleia de riscos, delibera-se, registre esse risco e leve a cabo, porque nós já temos parâmetros básicos, seja de eletricidade, seja de segurança de incêndio. Porque se isso virar, como o Antero falou, pode ser que daqui a 2 meses, mudou tudo. É proibido botar em subsolo? É possível. Do jeito que a gente entendeu que era possível com algumas condições, pode ter tido outra instituição que falou, jamais, não coloque isso. E aí, esse síndico tem que ter garantia de que ele deliberou isso em assembleia e ele avisou, advertiu, porque esse é o papel do gestor. O Marcelo, eu sempre falo isso, eu gosto de falar, porque eu tenho que dar honra do cara, né? O cara é meu professor, meu amigo, então eu sou... e ultimamente... Hoje não pode discordar, né? Não, cara, eu tinha pessoa que eu fico olhando pra ele, né? Tudo que eu falo ficando pra mim, se ele fizer assim, eu volto. Não. Então é complicado. Mas o Marcelo sempre fala muito isso, assim, ele já fala isso lá atrás, na época da pós-graduação. O gestor, o síndico, ele é representante dos condôminos. A gente usa a terminologia gestor, que ela se encaixa bem. Mas, tecnicamente, ele não é um gestor naquela visão decisora. Ele é um gestor executivo, exato, né? Porque ele não tem a capacidade de tomar decisão. Ele é lastreado pelas decisões assembleárias. Então, veja, se ele inova, sem ter levado para uma assembleia todos os riscos, a decisão, etc. e tal, ele pode responder. Ele tomou uma decisão Vai sem... responder isoladamente. Vai responder isoladamente. Então aqui eu estou pegando o que a gente sempre debateu na BAD, o Marcelo ensinou todos nós lá, e isso que é o meu cuidado. Vai para a Assembleia, vai deliberar, beleza. Expõe tudo. Expõe tudo para que essa Agora, decisão a seja... pergunta essa é a pergunta que eu quero extrair de vocês isso. Com base no que nós temos hoje no projeto da nota técnica, porque a gente já 180 dias não dá. A gente já entende que isso pode mudar. 90 dias e 180 dias seria viável? Não. Acho que todo Essa mundo é a aqui questão. unanimiza. não sou consultor no quesito administrativo, mas técnico, mas Uhum. se isso passa 180 dias e eu estou dando consultoria ao síndico, eu vou dizer o seguinte, olha, desliga a chave geral até o dia que você acabar. É isso, né? Porque a partir do momento que eu desconectei, eu acabei com risco. Não tem ninguém abastecendo. É como eu conseguiria a postergação do prazo se o prazo é 180 E depois dias. viagem, que você não vai apanhar da comunidade, né? Se desligar e depois... Não, mas aí Não, eu só podia mas essa é uma solução técnica. Então, assim, o bom do consultor. isso é muito importante porque essas dores serão sentidas. Essas perguntas serão feitas. tem uma Então, questão a gente está gerando conteúdo aqui para quê? Olha, me identifiquei com essa dor aqui. Foi dito na mesa que realmente já era compreendido que não seria factível. Qual a solução que eu tenho para isso? Não vou deixar funcionar. Então, assim, é sobre isso. Continua, te dando uma Tem palavra. uma frase que a gente utiliza, condomínio dá problema quando tem problema. Quando correto. Condomínio correto, só não dá problema quando tem problema. Então, evidentemente que qualquer prazo que for dado, tem até 360, 400 dias... Não dá nada, vai ser luz para hora. Isso vai depender muito da dinâmica e do manejo da vontade da massa condominial. Hoje nós já temos instalações de pontos de recarga e edificações no Brasil. Já temos. Cada vez mais comum. Cada vez mais comum. Sem nota técnica nenhuma. Com algumas normativas, né? De 17019, que a gente já comentou aqui, etc. e tal. Alguns condomínios
ciosos se serviram de profissionais para fazer essas instalações, mas sem essa nota um pouco mais robusta que a gente está esperando que seja editada. Não temos. Mas estão aí, funcionando, carregando seus veículos, as pessoas trabalhando, as pessoas utilizando seus veículos, sem sinistro, sem curto-circuito. Você vai pegar um condomínio desse, a CEDEC 180 dias. Então, não. Se a Assembleia chegar e falar, não, para a gente está ótimo do jeito que está. Está ótimo do jeito que está, não dando problema nenhum, nós contratamos um bom profissional, nós atendemos os requisitos que até então, à época, eram os requisitos basilares, não vamos respeitar a nota técnica atual nenhuma. Decisão de Assembleia. O que vai fazer com isso? Nada. Nada. Porque o dono do terreno decidiu, está ótimo do jeito que está. Agora, condomínio dá problema, não tem problema. Chega um morador e fala, mas eu quero exigir essa nota técnica. Consultor Antero Paraíba. Consultor Antero Paraíba. É bem tá aí, tudo né, errado Antero, isso que que tá, entra. porque tem uma nota técnica agora que vocês, do jeito que instalaram de um jeito absolutamente descolado do que hoje é a normativa mais estudada, que mais se aprofundou, reduziu a termo, que é a nota técnica. Então vocês têm que mudar tudo. Então, esse camarada pode judicializar, aí vem o problema, pode judicializar, e o juiz entender que tem que desfazer absolutamente tudo. Agora, se isso só vai acontecer, Gabriela, se alguém se mexer. Porque se a massa condominial entendeu que está assim, tá bom, quantas instalações elétricas erradas, A maioria, né? sem respeitar notas técnicas vetustas tem no Brasil? A maioria. Diversas. Agora, deixa eu ir além e deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe aqueles influenciadores que dizem que tem mais de 200% de instalação elétrica errada no Brasil? Vários. E aí, se ninguém grita, se ninguém questiona, estão aí. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu ir além. Como funciona dentro do aspecto jurídico caso isso ocorra? Por exemplo, vou falar do caso de um cliente meu que ocorreu exatamente essa semana. É um prédio que tem um ponto de carregador veicular instalado lá, ponto, já estava lá. Por alguma necessidade de um X condômino, que foi o meu cliente, é o meu cliente, a gente teve que fazer uma alteração de carga na medição dele. E essa alteração de carga que passou pela distribuidora não pôde ser realizada porque foi identificado que o PC não estava homologado. Esse é um problema super comum. Super comum. Perfeito. E aí ele não pôde avançar com a questão dele. E é claro que eu, como profissional, fiz uma análise completa. Fui no local e, inclusive, pontuei. Falei, olha, e esse carregador aqui? E a gente levantou essa questão. Qual foi a conclusão que a gente chegou? Que, obviamente, nada daquilo estava analisado e instalado como deveria ter sido feito. Inclusive, o próprio PC. O síndico, ele ficou sabendo daquele problema naquele momento, porque isso foi passado para a gestão dele, coisa que você sabe que acontece muito também. E aquele cliente, meu cliente, aquele condômino, quer que seja resolvido. Como é que funciona? Ele convoca uma assembleia. Ele conversa, ele tem que conversar com os seus condôminos, com os demais condôminos, com base nessa tua informação, que foi a pessoa que o assessorou, e conversar internamente. Olha, gente, a gente está com um problema aqui. A gente está com um problema. Problema que foi identificado agora. Então, essa instalação é uma instalação insegura. Ela foi feita de forma insegura. Nós precisamos resolver esse problema. Convencer a massa. Aí a gente tem um fórum específico para isso, que eu não sei nem se esse podcast ele tem que mergulhar nessa questão. Não, melhor não mergulhar, não. Mas ele tem que convocar uma assembleia, perseguir ali um cobre de um quarto, acabei falando de condôminos, para poder convocar uma assembleia, para que discuta isso numa assembleia, para que a assembleia possa saber desse tipo de situação e definir até a retirada desse ponto de recarga. Uma vez que há uma insegurança que foi constatada. E que é risco para todos, né? E que é o risco para todos. Se a Assembleia decidir contrário, aí tem... Judicializar. Judicializar. Esse é o caminho. Em resumo, o síndico, hoje, ele precisa fazer o que a gente... Indo para a Assembleia, o que a gente faz em engenharia, que a gente faz grandes projetos, que tem que ter dentro do escopo ter uma matriz de risco. No final das contas, na prática, a matriz de risco entra na Assembleia. Eu, síndico, tenho que garantir que eu passei todas as informações de todos os riscos. A norma pode mudar, eu vou ter que tirar. Para quê? Para que
amanhã ou depois, se sair a nota técnica, tem que mudar, ninguém vai pegar o síndico se dizendo. É pareceres da Assembleia. Não, parâmetro do especialista. Tem que ser. Porque assim, o síndico, para levar isso para a Assembleia, vai apresentar todos os riscos dentro de um parâmetro mínimo que a gente tem hoje. Isso. Porque ele não pode levar para a Assembleia uma aberração também. E a Assembleia, se aprovar, essa aprovação é nula. Vai pareceres de profissionais. Exatamente. Mas eu estou falando do risco seguinte: o risco, olha, foi analisado pela nota técnica de hoje, pela comissão de hoje, mas. E pela consulta pública, vamos chamar assim, mas pode ser que mude. Aí sim. Eu estou falando nesse Mas quesito. qual é o ponto? Mas na prática, qual é o grande detalhe? Pegando um pouco o que a Gabriela falou. Isso seria o caminho correto. Mas não é assim que funciona. O que funciona é o seguinte: o cara entende o que ele acha que deve ser colocado ali, não tem que mexer em recarga, aumento de carga, quadro, seja lá o que for, não tem capacidade para discutir isso. Tá? A maioria dos condomínios não tem. Tá? Aí o síndico acha que pode instalar em determinado lugar, sem pedir aumento de carga, sem mexer em quadro, sem mexer na parte elétrica ou na parte de incêndio de forma adequada. Na maioria das vezes. Aí ele vai lá com um discurso bonito, porque pensa comigo. Decisão assembleia é política. A narrativa conta. E financeira. Exatamente, mas a política vem em primeiro lugar. A financeira vem em decorrência. Então o cara vem com um discurso muito bonito, muito prático, de economia, aí eu concordo contigo nesse quesito, faz uma narrativa muito bela, mas completamente a revelia do que a gente tem de básico hoje. Aí o bicho pega. Porque se essa. E aí eu estou voltando um pouco na questão administrativa, porque se essa decisão assemblear for tomada, seja qual for o quórum discutido, a gente tem um problema de ilegalidade. A Assembleia, ela é legal se cumprir a lei, ela é soberana se cumprir a lei. Agora, a decisão assemblear pode ser cassada até por um condômino também, se aquela decisão for a revelia de qualquer norma técnica. Veja, mas ainda é projeto de norma técnica. Sim, mas o judiciário é sensível a saber que existe algo mínimo já rodando. Perfeito. Se não tem aquilo pode ser derrubado também. Então, eu estou fazendo talvez um adendo à nossa fala sobre esse tema. Não, isso é muito importante. E aí, trazendo uma outra pergunta, continuando a polêmica, porque de fato todo o tema é sensível e um pouco polêmico, o que vocês acham? E aí vou fazer uma abordagem aqui jurídica e de gestão primeiramente, depois os nossos convidados técnicos podem colocar suas opiniões, a respeito do entendimento que se tem sobre a necessidade, ou possível necessidade, da gente ter a aprovação de outras disciplinas de combate a incêndio dentro do condomínio para ter aprovação do ponto de abastecimento. Deixa eu só fazer uma parte antes. Vocês entenderam que a gente chama vocês para o podcast para que a gente tire as nossas dúvidas, tá? Não, tinha para arrumar problema. Não, que isso? Tá vendo? Esse negócio não tem advogado do Sindistal, entendeu? Aproveitando entendi. Pode seguir. Depois a gente manda nota. Quando a gente coloca um tema desse, que é um tema absolutamente importante para ser debatido, discutido, deliberado numa Assembleia, a visão tem que ser holística, sem sombra de dúvida. Ela tem que ser uma visão absolutamente multidisciplinar, não polarizada apenas numa questão ou outra. Ela tem que ser uma visão global. Nós temos outras disciplinas que devem ser atendidas. Aí, o céu é o limite para responder essa tua pergunta, Gabriel, que é a questão até da redistribuição da forma de ocupação das vagas de garagem da classificação. A gente tem visto em alguns condomínios uma discussão que a demanda não é de muita gente adquirindo ou tendo vontade de adquirir veículos elétricos. É um condomínio que tem 2 ou 3 ou 4 pessoas que têm esse tipo de demanda, que querem convencer a Assembleia de instalação de pontos de recarga. O condomínio mesmo fala, não, pode deixar que eu banco, pode deixar que eu pago, pode deixar que eu arco. Normalmente. Etc e tal, o condomínio vai ter custo nenhum, né? Pode deixar, vou dar as garantias, vou contratar profissional, etc e tal. Mas a vaga é indiscriminada. O uso das vagas, a distribuição das vagas de garagem naquele condomínio é de indiscriminado, ou seja, todo mundo coloca o carro, vai colocar na vaga que melhor lhe aprouver no momento que entrar na garagem. Só que se eu aprovar que 3 ou 4 tenham ali o ponto de recarga, eu vou setar aquelas vagas para uma determinada pessoa. Aí você tem que olhar uma outra disciplina, que é do direito civil, que é o quê? O condomínio tem capacidade de botar aquela vaga ali como fixa para cada unidade autônoma? Até porque na proposta da nota a gente tem distâncias, a gente tem uma série de exigências. Tem essa capacidade, eu agora estou mudando toda a característica de distribuição de ocupação. Vai ainda suprimir vaga dos outros. E vai suprimir vou suprimir vaga dos outros. Então, mesmo que aí a gente saia da esfera
do cumprimento da norma técnica, sai da esfera, que é a esfera técnica, de segurança, etc., para estar em uma outra esfera. Tudo bem, atendemos tudo isso. Ah, mas eu não quero aquela vaga afetada. Ah, mas eu não quero. Não, entendi. A norma técnica está sendo cumprida, o profissional maravilhoso, contratamos o Antero, que é o profissional basilar para isso, toda a equipe dele. Beleza, mas aquela vaga eu não quero afetada. Então, você atendeu uma disciplina, mas a outra não. Então, não adiantou nada. Não adiantou absolutamente nada. Aí a gente tem que passar um outro exercício, tem que fazer um outro dever de casa de como fazer com que a gente ultrapasse esse tipo de questão. E aí, o céu é o limite. Já ia ter falado que o engenheiro eletricista que não pode garantir 90 dias que ele vai resolver, porque ele vai interferir em direitos também. Exatamente. Não, é muito mais amplo. Tá, é verdade. Vai definir direito. Perfeito. Vai definir direito, que é uma outra problemática. O condomínio pode chegar, não tem o menor problema. Uma estação de carga, não tem o menor problema, vizinho, doutor Roberto, doutor Pini, pode estar lá. Só que eu não concordo que essa vaga fique com você. Aí você venceu um problema, mas não venceu um outro problema. Né? E a respeito da aprovação do projeto do condomínio no Corpo de Bombeiros? Bom, posso falar um pouquinho sobre isso? É porque, assim, o importante para mim, desculpa te interromper, é saber se vocês compreenderam a pergunta que eu fiz. Porque a gente não está falando só de multidisciplinas, elétrica, civil, mecânica. A gente está falando também agora de, dentro dessa proposta aqui, a gente traz uma luz para outra disciplina. O condomínio está devidamente seguindo as normas de combate a incêndio. Também não Tá entendendo? Entendi. Qual é a ótica? Diga, Antero. Grande problema. Vamos supor, suposição mesmo, que os edifícios existentes, bom projeto, conforme eles estão todos ok. Não estão. Não está. Não estão. Vamos supor que sim. Então, o que a gente está orientando? O sistema que a gente está criando para a vaga de recarga deve ser independente do projeto que foi aprovado, porque ele já está perfeito. Tá? Eu não vou obrigar a refazer esse projeto. Seria muito custoso. Então, eu crio um novo sistema, adopção própria, água própria, CIDS própria, para aquela vaga de recarga, sem mexer no projeto existente, para evitar que os condomínios aqui no estado do Rio de Janeiro vamos ter um novo laudo de bombeiros. E aí só, Gabriela, para quem está assistindo aí, assistindo duas coisas, né? Hoje é como tá, né? A gente tem uma nota técnica já vigente no Rio de Janeiro, uma nota técnica reconhecida como transitória, aí está em consulta pública, né? Então, pelo menos a gente tem um regramento hoje. Essa nota técnica provisória, ela foi muito feliz porque ela, no texto dela, ela afirmava que o fato de ter carregamento veicular não alterava a análise de risco e não fazia que você fosse para o Corpo de Bombeiro para reaprovar. Ela foi muito feliz nesse ponto. Para nossa surpresa, no projeto de consulta pública, na consulta pública, isso foi modificado. Na consulta pública, o Corpo de Bombeiro está exigindo que o fato de eu instalar carregamento veicular, eu só não lembro se é só no prisma ou se externo também, mas eu preciso fazer vamos chamar de aditivo lá no meu projeto do Corpo de Bombeiro, no Bombeiro. A princípio sendo um aditivo, uma coisa mais simples, um processo mais simples. Só que, esse aqui é o problema, só que se o condomínio não estiver regularizado frente à norma atual no Corpo de Bombeiro, ele, para botar o carregador, ele vai ter que resolver o que está errado no incêndio. E aí aí começam os problemas. Porque a gente teve uma mudança, aí vocês me corrigem, mas acho que foi em 2018. Em 2018 a gente teve 2018, a gente teve uma grande mudança do COSIP, que é o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no Rio de Janeiro, onde tinha um prazo para se adequar, e as adequações não são adequações simples. Não estamos falando em eletricidade, não estamos falando em carregador elétrico, não estamos falando em incêndio, norma de roda de fuga, de sistema de combate a incêndio e pânico, né? Como um todo. E boa parte dos condomínios do Rio de Janeiro não ajeitaram isso. Então, na verdade, de forma prática, o que a gente tem. E aí, pelo que eu entendi da consulta pública, está se aproveitando. Cara, já que você vai colocar
o carregador veicular, aproveita e regulariza tudo. Isso é um ponto que eu acho crítico, por quê? Porque o condomínio está irregular frente ao bombeiro? Está, com ou sem saver está. Só que o bombeiro, ele tem a lista de todos os condomínios que ele deu o AVCP e como está ultrapassado. Então, ele tem como fiscalizar. Mas ele tem sempre teve como, teoricamente, Não, né? exatamente. Como ele Sempre tem. teve. Se ele quer fazer isso, ele vai lá. Mas tem um ponto, Ele sempre tem um teve. ponto que a pergunta dela É. é o seguinte: é a emissão de certificado prévio para a instalação das facas. Exato. E esse que é o ponto que a gente bateu muito, né? Pelo que eu entendi, e repito, e aqui eu tive a ajuda de vocês, né? A gente conversou muito, né, naquele dia, sobre esse assunto, que é o seguinte: olha, para eu instalar a vaga, eu lembro até das palavras do Antero, ele disse, a RD e RD não é nada. Ele me explicou que eles quando eu não entendi o que é esse negócio. Porque as pessoas falam da RB e da RD como se fossem grandes coisas. Não, Isso, elas são acessórias. Mas qual é o grande dizer que eu ponto? posso fazer. O que você pode fazer, que é a sua responsabilidade técnica. Mas o grande ponto é o seguinte: o que me parece que a gente questionou isso nas nosso trabalho conjunto. Olha, não é uma. Eu não tenho que ter uma certificação prévia do Corpo de Bombeiros para fazer a adequação. Eu tenho que ter a apresentação no Corpo de Bombeiros assinada pelo profissional habilitado. Uma autodeclaração. Uma autodeclaração. É isso. Ponto. Pelo que se parece, não, pelo que a gente compreendeu, e aí eu posso estar errado, mas eu acho que a gente chegou nesse consenso, é que para eu colocar o sistema de carregamento elétrico, eu tinha que previamente Eu vou aprovar o projeto primeiro. aprovar o projeto primeiro, eu vou provavelmente vistoriar para aprovar. Isso inviabiliza totalmente. Total. Essa era exatamente essa a pergunta que eu queria. E eu vou fazer uma provocação só para você terminar de Tá. responder, considerando essas provocações. E aí, quando eu digo provocação, é porque realmente eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Até porque, como você mesmo falou, isso tudo foi um entendimento. A gente está estudando e entendendo qual é a nossa visão a respeito do que está escrito ali. A primeira a provocação é para você, é o seguinte: existe uma diferença entre projeto e projeto simplificado, né? Eu não sou especialista em combate a incêndio, mas o meu entendimento é que o projeto que foi simplificado precisa ser revisado. Ou seja, se eu tenho um condomínio que foi aprovado um projeto simplificado, agora eu tenho o sistema de carregamento veicular, eu tenho que revisar isso. Aí entra justamente no critério da pergunta que eu fiz para vocês. Qual é o impacto, como que vocês enxergam isso em relação à viabilidade, custo, enfim, tudo que envolve condomínio. Na verdade, E a segunda provocação seria para o Antero. Antero falou que está trabalhando em filosofia de fazer um projeto independente. Tem um ponto lá na nota técnica que fala a respeito dos mangotinhos, né? Eu não sou especialista nisso, mas é tudo que envolve hidrante, enfim, que fala que quando a gente tiver um ponto de carregamento veicular, a gente vai ter um hidrante específico em relação a isso. Como é que você enxerga isso? Dá para fazer isso separado? Não dá? Qual é o impacto? Então, deixei aí as provocações. Você responde. Continua você, continua respondendo. O ponto é o seguinte: primeiro ponto, só para concluir nessa linha, pelo que eu entendi, claro que daqui a pouco o governo pode fazer uma outra nota técnica de esclarecimento daquela. Ok, tudo bem. Mas pelo que eu entendo é o seguinte: olha, eu quero colocar uma estação de sistema recado. SAVE, né? Um SAVE lá no meu prédio. Beleza, tá cá. O síndico percorre todo aquele trabalho, assembleia, blá, 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 projeto, manda para o Corpo de Bombeiros para aprovar. Quanto tempo você vai levar para aprovar? Eu não sei. A norma, ela me parece que ela caminha nesse sentido. E detalhe, o Corpo de Bombeiros tem braço para isso? É a pergunta que tem que ser feita. Não, eu fui preparar essa pergunta. Para isso, né? Não, o espaço acho que é para isso, né? Eu Assim, acredito. não me parece, eu entendo a lógica do Corpo de Bombeiros de se preocupar. Eles são os técnicos em segurança. Os critérios têm que estar explícitos. Tem que estar explícito e exigir que os profissionais habilitados emitam os seus projetos, os seus documentos, os seus papers, seja lá o que for, para aprovação no Corpo. E melhor, não é nem para aprovação, é para comunicação, porque existe uma diferença muito grande. Muito. Quando eu falo aprovação, eu falo, você aprova, eu faço. Não, eu comunico que estou fazendo dentro desses parâmetros. Se eu estiver fazendo errado, você me fiscaliza. É assim. O Corpo de Bombeiros não me parece ter braços para isso. E é um detalhe muito grande. A gente entende que o Corpo de Bombeiros é a ferramenta, é a instituição adequada para isso. Mas veja, vamos ser franco, do ponto de vista de uma política pública, não seria lógico exigir do Corpo de Bombeiros uma tarefa tão pequena dessa, tá? Frente ao que ele tem que resguardar da sociedade.
que é o combate ao incêndio. Não faz o menor sentido. Ele vai se preocupar com uma burocracia que pode ser entregue aos profissionais habilitados, emitindo seus pareceres técnicos, suas certificações, seus laudos, seja lá como é que se tem o nome, tá? Perdeu tempo com isso, ao invés de estar cuidando efetivamente da sociedade, né? Através da segurança, de compras. E isso me preocupa, não me parece adequado, não parece que mandou bem a norma, mas repito, então, claro isso. A nossa interpretação pode ser que ela esteja equivocada. A gente questionou isso, né? A gente bateu muito nessa tecla, e até só para finalizar minha fala, a gente analisou em 3 etapas a norma técnica. Uma análise de risco de incêndio, outro do ponto de vista da instalação, do impacto de instalação, e outro do ponto de vista administrativo. E a gente trouxe isso para o administrativo. No administrativo, eu entendo que a norma me parece não ter andado bem. E parece que ela vai causar um caos na sociedade como um todo. O que pode acontecer, Pela, e antes que o que seja o que pode acontecer é o seguinte: a gente não está aqui no podcast não representando o Corpo de Bombeiros, né? A gente não está ali a gente não vai fazer aqui alguns. Ou seja, exemplo da população. Exatamente. Talvez seja pior, né? Concordo. Então a gente não tem aqui. Mas o que pode acontecer? Se eu apresentar para o Corpo de Bombeiros o projeto de instalação, se quer uma nota técnica, pedir a ele, né, uma chancela, ele vai olhar para a edificação, que edificação é essa? Na rua, tal. Opa, a ABCB circula essa edificação aqui está desatualizada. Então, olha só aprecio isso se você adequar, me vem do projeto, a adequação da edificação como um todo às novas normas de combate ao incêndio pânico do Rio de Janeiro, que é de 2018 para cá. E aí inviabiliza. Na verdade, essa é a minha leitura E viabiliza. do texto desse. O objetivo. Aí viabiliza. O meu entendimento do Viabiliza. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Se isso realmente for um movimento do Corpo de Bombeiros, se o Corpo de Bombeiros se movimentar dessa forma, vai ser o seguinte: vão ter condomínios que vão fazer na sua aprovação de assembleia, blá, 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 vão atender a nota técnica, mas não vão levar ao Corpo de Bombeiros. Vou fazer isso internamente, me servindo profissional. A revelia, conhecimento. A nota técnica vai servir como um parâmetro técnico de instalação, como norte de instalação, mas eu não vou querer ter certificação do Corpo de Bombeiros. Eu não quero chamar o Corpo de Bombeiros para cá para que ele me exija algo que, neste momento, eu não tenho condições financeiras de executar. Eu não vou produzir prova contra mim mesmo. Contra não mim faz mesmo. nenhum sentido. Exatamente. Ou seja, inviabilizaria, né? Do seu Não, ponto. se fazer a revelia. Não, Essa é a pior coisa. Vai fazer Não, revelia. aí depende Eu do vou instalar tudo, vou instalar de acordo com a nota técnica, mas não vou levar. Não vou homologar. Não vou levar para homologação no Corpo de Bombeiros. Eu não vou tomar seu lugar, tá? Não, Fazer uma imagina. pergunta para o Marcelo e com o Antero, então. E ficou claro isso que está sendo falado, né? Complementando o que o Cristo falou. Será que o Corpo de Bombeiros é crochismo e lação total da minha parte? Mas parece que o Corpo de Bombeiros quis aproveitar o momento para falar, cara, eu tenho uma chance de ouro aqui para poder tentar fazer valer COSIP 2018. Será que foi isso que passou? Não sei. Pode. É porque eu não vejo, assim, por fora, eu não vejo uma pressão para os condomínios se adaptarem. Né? Não tem. Só E não- nem fiscalização. Não tem fiscalização. De boa, né? Vinícius. A população não possui informação, a população é acomodada. Né? Pode ser sincero, eu vou fazer até não é nem minha culpa, né? É esclarecer. Até 2016 eu trabalhava executando sistemas de combate a incêndio de obra. Eu não projetava, mas eu executava. Até 2016. Eu não soube dessa música do COSIP. Eu só soube desse negócio do COSIP 2018 porque vocês me alertaram naquela discussão. Eu fui olhar o que você está falando. Estou levando em consideração que eu sou um profissional do setor. Até um pouquinho tempo antes, trabalhava executando isso. Eu não tenho essa informação, porque se eu soubesse, se eu tivesse essa informação, agora eu tenho. Agora eu vou botar medo no síndico, tá? Mas até então eu não tinha. Então nem medo do síndico eu colocava. Ou seja, eu acho que os síndicos não estão informados. Eles até, eu não diria que todos eles, evidentemente, eles até estão informados. O problema é que não há viabilidade econômica para adequação. Em boa parte das edificações não há viabilidade econômica. Quando você coloca prioridades dentro de um condomínio, das intervenções múltiplas que devem acontecer no condomínio, as várias manutenções que devem acontecer no condomínio,
ele coloca isso como sendo algo não prioritário. Porque ninguém, se não tem fiscalização, se não tem uma força. Exato, eu não coloco ninguém está me exigindo, não tem uma fiscalização, ele não coloca isso como prioritário, ele vai fazer outras intervenções que para ele são prioritárias naquele momento, são demandas mais tangíveis, ele vai deixar isso, já que ele não está sendo incomodado, para segundo plano. É assim que funciona. É assim que funciona. Lei da autovistoria, só para a gente mergulhar e fazer uma analogia. Lei da autovistoria de 2014. Boa parte dos condomínios, porque a prefeitura não tem fiscalizado e não tem intimado os condomínios a cumprir a autovistoria, não estão fazendo. Acabou. Não estão fazendo. Começaram a fazer, foi febril naquele momento, 2014, depois, ninguém mais faz, né? A maioria não faz, a maioria não compra. Por quê? Porque não está tendo fiscalização, não está tendo intimação, não está tendo notificação, eu não faço. Então, essa é uma questão. A gente tem visto, né, Vigler, que atua muito no condomínio, a gente tem visto que essas atuações do Corpo de Bombeiro fiscalizatórias, só acontece na maioria dos casos por denúncia. É quando há um conflito interno lá no condomínio, uma briga interna política no condomínio, aí um condomínio vai lá, denuncia, né? E aí o bombeiro vai lá e É verdade. E mesmo assim, o condomínio vai tirar o dinheiro do bolso dele, que na hora que tiver intervenção, ele vai ter que... Quando você está brigando, você Mas a briga política você esquece o dinheiro. esquece o dinheiro. Você quer incomodar aquele síndico naquele momento, na maioria dos casos, motivados. Tem gente que eu quero incomodar, isso é uma boa... Já passou pela mente agora. O Bigler muito bem contextualizou, né? Isso não é nem uma crítica à inércia do Corpo de Bombeiros, né? Por favor, né? A corporação absolutamente necessária e imprescindível para a sociedade, não nos queiram mal, não é isso. Não é uma crítica, é falta de braço. É isso, falta de braço. Né? A gente não está chamando aqui o Corpo de Bombeiros de inerte, de omisso. Não, longe né? disso. De jeito nenhum, longe disso. Mas é falta de braço operacional para isso. Ele não fiscaliza por falta de braço operacional. Então ele só se movimenta através disso. Agora, talvez ele possa ter encontrado uma janela fantástica de oportunidade, já que agora vão me procurar para fazer instalações de estações de Vai ter pressão dos condôminos. Meu amigo condomínio, já que você me procurou para isso, aproveite e se adeque como um todo na instalação de trabalho civil. Tem um papel cumprir perante a sociedade. Mas a sociedade é acomodada. Ele aproveita, não agora. Agora, deixa... Mas aí na ótica, aí eu tô falando na ótica de segurança, né? Segurança não no quesito técnico, né? Mas o que eu tenho segurança hoje é o que eu quero ter amanhã. É uma discussão que a gente teve muito lá, que a gente tem muito na Abrapopé. Eu quero um 100% seguro, mas eu estou muito inseguro. Então, na verdade, é melhor ir caminhando devagar, é melhor estar melhor amanhã do que eu estou hoje. Então, me parece que essa exigência do Corpo de Bombeiro vai acabar sendo um tiro no pé, porque a gente conhece a população brasileira, o que vai acontecer é dar um jeitinho, e você ainda está sendo, no meu entendimento, achando que ainda vão resolver tudo e só não vão bater na porta do bombeiro. Que vão fazer que vão fazer o save direitinho. Exatamente. Eu sou mais cético, porque é uma coisa, e também fica muito difícil para o síndico, para o proprietário avaliar, porque a gente liga muito a competência legal, o engenheiro ou técnico, aquilo que eu posso fazer, com competência técnica. São duas coisas totalmente distintas, porque para essa coisa que envolve segurança, que é o caso do SAVE, não me basta um profissional ou profissionais que tenham competências legais. Eles precisam ter competências técnicas. Eu, por exemplo, tenho competência legal para fazer uma linha de transmissão. Não me impeçam. Eu tenho legal, mas eu não tenho técnica. Sim. Entendeu? Então, é muito comum, porque esse que é o problema. Quando você tem um mercado que está crescendo, todo mundo agora vai fazer carregado regular. Então, vou dar uma moral para você agora. Muito obrigado. Vou dar uma moral para vocês dois. E vou botar um case. Como é que isso está acontecendo na prática, tá? Case. E aí é muito legal. Depois que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho junto, a gente aprende pra caramba. Né? Então a gente aprendeu, né? E como eu e o Marcelo, nós somos da área administrativa, a gente não conhece isso daqui. Sim. A gente falou, caramba, esse aqui é um universo muito grande. Então a gente aprendeu e a gente fica mais maduro para orientar os condomínios, naturalmente. Então eu vou dar um case que aconteceu recentemente. Eu também sou empresário do ramo, então eu sou também abordado por empresas que instalam esse tipo de equipamento nos seus condomínios, né? E a pessoa que procurou, mal ele sabia que eu conhecia vocês, né? Então a coisa muda de figura. Agora está falando com um cara que tem um conhecimento potencial, né? Não técnico, mas potencial. E a pergunta que eu fiz foi assim, cara, como é que você vai instalar isso
né, diante da norma técnica em andamento. E a resposta do profissional que era o dono, em tese, dono da empresa, você vê que é completamente desconexa do que a gente está debatendo aqui. Muitas E a vezes pergunta- não tem nem conhecimento que foi publicado uma nota em consulta. Exatamente. E dentro desse quesito norma e aprovação, a primeira pergunta que eu fiz foi: tá, beleza, a gente tem uma questão de aprovação. Não, não precisa não. Eu falei, opa, Já é um alarme, né? a pessoa não desconhece. E aí que vai entrar um ponto muito interessante que você falou, e essa inércia da sociedade, como o Antiaro falou, que é o seguinte: vai ter o canto da sereia, a sociedade não conhece, a sociedade, às vezes, ela deixa de buscar o conhecimento com instituições sérias, tá? Então, na hora da venda, um vendedor desse tipo de serviço, né, produto, seja lá como se queira chamar, vai fazer um discurso muito belo, muito bonito, e vai falar: não precisa de aprovação, ele teria pegar. É o que vai acontecer, porque ele já sabe, pode ser que seja um ignorante. É só seguir nota técnica, meu amigo. Só seguir. Não, pior não é isso, não, meu amigo. Pior que é isso, pra mim, não. Não, a maioria entendendo? não tem Marcelo, conhecimento. se ele Não tem. seguir a nota técnica e não aprovar, é menos mal. Menos mal. Que não é adequado, é menos mal. Mas o cara vai fazer, vai instalar ali, etc. Daqui a pouco vai surgir técnico homologado pelo Corpo de Bombeiros. Eu vou além. O sítio diz assim: eu tenho um bom eletricista, chamou de filho. Confio nele. É isso. Nunca deu problema. E aí que vai morrer tirar um gente. papel. E aí que vai morrer gente, cara. E é esse que é o ponto. É aí que morre gente. Porque a instalação fica pelo cara que não puxa fio, né? O cara. Eu lembro do Antero falando eu não sei, não era muito difícil de falar. Tem que ter o speaker próprio, não pode estar perto de instalações do condomínio, etc e tal, tem que estar no local separado, isso está na minha cabeça. Eu, sério, o cara vai botar em qualquer lugar, vai usar o speaker. Pô, Como já está acontecendo? e acabou. Agora eu vou trazer, então, aqui, só para a gente fechar, que está chegando perto do nosso tempo também. queria entrar na micromobilidade. Exatamente, Ponto. leu a minha mente. Eu gostaria de trazer. Estão combinados. Eu peguei o Romário, já que ele tem que. É porque era do IBAP também, entendeu? Então já foi perguntas antes. Eu não falo muito para audiência, mas também sou engenheira eletricista, Aí, tá, aí. gente? Faço parte do IBAP, aqui do Sindistal, enfim. Micromobilidade, como o Antero falou. Bicicleta elétrica, patinete elétrico. Qual que é o entendimento de vocês a respeito da realidade do condomínio? Eu não vou nem falar a respeito da aplicação da nota. Explica pro aí não. Realidade é É simples, triste. explica pro aí não. A realidade é triste. Falta muita informação da sociedade. Tá? Nós não podemos, um síndico não pode proibir uma pessoa de levar a bateria para carregar no apartamento. Não tem por que proibir, não tem como. Então, cabe ao síndico o papel de passar a informação correta. E você está muito sujeito a produzir um incêndio lá em cima, você pode perder a sua unidade, causar danos às unidades vizinhas, causar danos ao elevador, afastar do edifício. Normalmente acontece isso. Tá? Eu vou mostrar para o Beto. Eu peço que você carregue aqui embaixo. Depois de carregar ali embaixo, eu preciso e meu instrutor pegar lá embaixo. Não um armário de completação, com seus medidores de gás, para carregar máquina de bateria, média ou não. Eu acho até que a ponta é desprezível, mas vai. Peraí, eu não vou pagar a conta. Por mais exótico que seja. Bom, aí eu estou falando que o ciclista, que tem ali por esporte, por lazer. Aí vem um outro problema. Nós estamos numa cidade de idosos. Eu tenho vizinhos que já vêm com aquele triciclo, ele sobe a rampa e já entra no elevador com o triciclo. Não posso dizer, não pode subir, vai subir porque é necessidade dele. Mas eu posso negociar com ele o seguinte: vem cá, dá para você ter 2 baterias e uma pega para você levar. Ele sobe, o triciclo dele, ele não encontrei produção de cérebro ali, ele sobe, vai para o triciclo, mas a bateria, eu tenho 2. Uma ele carrega lá embaixo.
Eu acho que a gente tem. Quer dizer, primeiro, concordo com o Pode que não pode escrever. Eu não gosto da solução de armários para carregar. O que a gente tem feito em alguns condomínios, se depende de várias, condomínios já tem várias para micromobilidade. A gente bota o número X de tomadas de acordo aí, aí segue se utilizar a norma técnica no condomínio. Não adianta o condomínio dizer que hoje não é legal você fazer no seu apartamento e não dá nenhuma forma solução. Tá? Então a gente tem feito isso em alguns condomínios. E aí, só para esclarecer, problema de custo, primeiro custo de implantação. Gente, não é o preço de puxar uma tomada. Não adianta o cara estar achando que vai gastar 200, 300 reais para botar uma tomada. Não é igual, isso. Não é igual, é mais caro. Mas é só aquele momento. Daí depois começa a discussão do custo do quilowatt-hora. Gente, é muito pouco. O custo de eu monitorar o rateio é mais caro do que o próprio custo. Tá? Então a gente tem na verdade é muito pouco. Eu fiz a conta lá. É irrisório, é irrisório. Uma pessoa que usa todo dia, alguém que usa no final do mês, dá 200 e poucos quilômetros, 300 quilômetros, é 3, 4 reais. Então não não ponto. O que eu acho que você tem que deixar é a possibilidade. E aí, no caso, que é uma preocupação que eu não tinha, né, e você levantou isso muito sabiamente, o que eu ofertaria como condomínio, talvez essa coisa de bateria, o cara não gosta muito, é ter uma inspeção e uma instalação, garantir, olha, você vai abastecer na sua casa, mas a gente vai mandar um técnico, o mesmo cara que faz aqui que fez a comum, ele vai dentro do teu apartamento e transforma um ponto específico para você. Mas ainda leva o seguinte, essa pessoa, ela tem problema de mobilidade. Quer dizer, o incêndio na casa dela... A parte do incêndio, a gente tem duas visões para ter. Uma é minimizar a possibilidade do risco correr, que é o incêndio, e quando eu boto uma instalação correta, profissional qualificado, eu estou fazendo isso, eu estou mitigando a probabilidade de acontecer. Mas você tem razão, se a pessoa tem dificuldade de locomoção, a consequência do CIAL vai poder ser a matriz de risco. Mas eu estou considerando o seguinte, se o cara não se sente confortável, não quer ter 2 baterias, ou seja lá o que for, a gente tem algumas coisas para seguir. Mas eu acho que o mais importante é educar a população de que não é que a bateria não seja segura, ela é, mas o problema da bateria é as pancadas que a gente dá. Exatamente. A do carro só por um acidente. Exato. Você pega num buraco, passa no quebra-mola de mau jeito. Agora vai ter de bicicleta, você bate quando tudo que é canto. Ele cai de bicicleta, ele bate. Sim. Mas vamos ser sinceros, eu jogo. Isso aqui tem uma bateria também. Essa porcaria cai toda hora ainda. Só tem uma bicicleta elétrica minha que eu vou trazer para um lado, que assim, eu acho que assim, é proibido proibir. Agora, é proibido proibir que o caso suba. Em tese é isso. Não tem como. Não tem como, né? Agora, o ponto é, vou trazer para o lado da administração. Porra, se é proibido proibir, o papel do síndico, do cara que está à frente, é buscar a conscientização. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil ser síndico, então não seja síndico se você não quer assumir esse papel. A gente vê hoje aí uma camada de síndicos, né, que se intitulam profissionais, etc. e tal, mas na hora de ter o dever de conscientização, ele não quer ter essa dor de cabeça. Não, tem que ter, faz parte do papel. Olha, o síndico, ele é o grande fiscal das áreas comuns. Claro que ele não fiscaliza dentro da unidade, isso é inconcebível dentro do ordenamento jurídico brasileiro, mas se eu sei que isso é um problema que pode gerar danos à coletividade, eu tenho que exercer o meu papel de tentar minimamente compor isso. O hotel trouxe uma solução, 2 baterias, você trouxe uma outra solução. Dentro daquela localidade, a depender da idade da população, você vai ter soluções diversificadas. Agora, você tem que ter a disposição de tentar educar essas pessoas. Claro que você não é super-homem. Você vai se aborrecer. Vai se aborrecer, senão não seja síndico. Assim, eu não quero ser grosseiro, não, mas é a realidade. Não seja assim. Por isso o sítio é operado. Exato. Né? Nem sempre. Isso não é uma realidade. Profissional. O profissional, sim. Esse em especial, ele tem o dever de tentar conscientizar. Ele tem o dever. Ele não pode se imiscuir. Mas eu não sabia, eu sou morador, eu sou aposentado, eu sou jovem. Esquece. Se você se intitula profissional, você tem que saber. E o ônus é seu.
você tem o dever, e aí eu vou pegar aqui um exemplo, só um gancho. A gente está discutindo muito a NR1. Eu tenho coisas que eu não consigo segurar na NR1, é impossível. Mas eu tenho o dever de conscientizar e de trabalhar para que tudo não ocorra. Eu acho que a 20, quando a gente olha essa norma regulamentar, é muito clara nesse sentido. E ela fala da ambiência de trabalho. Ora, na ambiência da vida em condomínio, na ambiência das pessoas terem micromobilidade, acho que o nome é micromobilidade, né? Eu não tenho que tomar cuidado para que não ocorra acidente? É óbvio que eu tenho que tomar cuidado. Então, se você não tem essa disposição, não seria assim. A gente começa a trabalhar essas discussões e parece que a gente está vendo aqui algo novo. Nada de novo, exato. A gente tem muita responsabilidade, nada de novo. Qual é o equipamento que mais responde por sinistros de incêndio no Brasil? Já respondeu. Ar-condicionado. Ar-condicionado é o que mais responde por sinistros de incêndio no Brasil. Ocupam ele, mas acho que é o maior vilão. Acho que a ideia é o maior vilão. Síndico fiscaliza a instalação de ar-condicionado? Certo. Fiscaliza? Não. O que aconteceu? Uma questão educacional. A maioria das pessoas que quer instalar o ar-condicionado se serve, porque profissionais, porque ele não quer atrair para si o risco para a sua vida. E os sinistros têm diminuído por uma conscientização do próprio proprietário que quer fazer essa instalação e cercar de pessoas, de profissionais habilitados para poder instalar seu ar-condicionado de forma segura. Porque culparam tanto o ar-condicionado? Porque culparam não do ar-condicionado. Agora, mesmo que não tivesse no ambiente, né, das micromobilidades, né, ou seja, o camarada quer subir com essa bateria, vai instalar essa bateria ali da bicicleta, né, ou do ciclo, etc. e tal. O síndico, ele já tem, desde há muito tempo, o dever jurídico de o quê? Vistoriar as unidades autônomas. Ele já tem esse dever. Só que no mundo imperfeito isso não acontece. Mas já tem essa capacidade. A lei fala que o síndico tem o dever de guardar as partes comuns. Marcelo, confundi minha cabeça. A propriedade individual não é parte comum. Mas ele tem o dever de fiscalizar tudo aquilo que pode repercutir nas partes comuns. Se eu, como morador, faço uma instalação irregular e isso pode provocar um incêndio, a parte comum vai ser danificada. E o dever jurídico que eu tenho já tinha esse dever jurídico, nada mudou. Nada mudou, o dever jurídico já tinha. É porque a gente não vê isso como sendo um ritual do síndico. Não é comum, né? Periodicamente. Só quando tem obra. Só Marcelo. tem obra. Senhor Vinícius, estou aqui entrando no seu apartamento, contratamos aqui o doutor Antero, né, para entrar no seu apartamento, fazer uma vistoria, para saber se a sua instalação, independentemente de bicicleta elétrica, se as suas instalações estão todas perfeitas. Quando me faz isso? Antero, você não, que... Nunca. Não faz. Nunca. Faz isso, Gabriel? Nunca. Deveria fazer? Deveria. Independente dessa discussão. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Mas eu deveria fazer. Só se brigar. Só se brigar. Assim, eu escuto, eu vejo muito isso porque eu trabalho ativamente com distribuidora, reforma de PC, é até o medidor, até o disjuntor. Dali pra cima, ninguém quer discutir. Se vira. Esse é o problema do morador. Aí você reformou todo o PC e o morador está com instalações precárias. Normalmente está revelia. Exatamente. Etc e tal. Agora, deixa eu te perguntar, existe alguma situação onde o morador pode ter uma responsabilidade por isso? Se porventura aconteceu um sinistro, e esse sinistro for provado que foi uma instalação absolutamente amadora que ele fez, ele pode ser responsabilizado. Pode ter um regresso sobre esse morador, não tenha dúvida. Isso é muito relevante, né? Porque na questão da micromobilidade, desculpa te interromper, é exatamente aí que a gente entra, né? A princípio, sem aprofundar em questões que a norma poderia melhorar, porque o síndico... Você não vai controlar alguns hábitos internos dos moradores. O Vinícius tocou aí do celular. Tudo bem, celular, tem pouco sinistro com o celular, mas pode acontecer. Pode acontecer. É recomendável deixar o celular carregando enquanto se dorme? Não, todo mundo sabe disso. É recomendável? Eu não vou responder porque eu deixo, eu não vou responder. Tem gente que faz isso? Todo mundo, quase todo mundo. Todo mundo faz isso. Mas a recomendação técnica manda que isso aconteça? Não. Isso você não vai conseguir controlar. É recomendável deixar a bateria da bicicleta enquanto você está dormindo? Não vai conseguir controlar. Isso você não vai conseguir controlar. Você não vai conseguir controlar. Então, isso são questões que aí o morador é negligente. Se essa negligência for provada, ele pode responder por isso. Por mais
técnica que a instalação esteja, ele tá tendo uma atitude negligente. Né? Ele está tendo uma atitude negligente. Eu brigo lá em casa, aqui, né? Estou falando desabafo com a minha esposa, porque nós temos cada um tem um criado mudo de um lado, né? Eu não deixo meu celular carregando durante a noite. Eu não deixo, porque eu tenho consciência de que isso pode fazer mal. Minha mulher deixa. Né? Aí você morre. Só pega fogo do lado dela. Minha mulher falo diariamente para ela. Mitigação de risco. Eu como acordo primeiro, eu vou lá, né? Então eu lá e pelo menos tiro, né? Pô, acabou o risco. Né? Mas eu não tenho como controlar o hábito dela, porque ela tem a mania de deixar o celular carregando. Eu já tive. Certo. É. Bom, gente, É isso. muito produtivo, né? Gostei. Agora, é impressionante, porque sempre que a gente faz o podcast, na hora que a gente está terminando, É que fica bom. quando que o negócio aqueceu e tudo mais. Mas faz parte, a gente pode fazer... Com certeza faremos outros, porque isso aqui é discussão a respeito de um projeto de nota. Então, obviamente, a gente acredita que nos próximos meses a gente tenha a publicação de uma diretriz que realmente vai ser definitiva e a gente vai criar outros momentos. Novamente, para quem está nos assistindo, a gente informa que existe um grupo de trabalho com todas as associações aqui envolvidas, com o objetivo de contribuir para a sociedade, para os síndicos, para os condôminos, para os profissionais, né? E a gente vai publicar todo esse trabalho, continuem nos assistindo. E eu gostaria de pedir que vocês fizessem a consideração final de vocês, e assim, deixar alguma sugestão, algum ponto específico que vocês acreditam que poderia ser melhorado na norma. Enfim, a fala é de vocês para a gente fazer esse fechamento. Bem, primeiro agradecer, né, ao Sindical por ter nos convidado para participar desse episódio, que eu já falei, reputo como absolutamente importante, e realmente foi. Acho que o que a gente discutiu aqui, não dá para esgotar todos os temas, todos os assuntos, né, que esse tema provoca, mas acho que mergulhando bem para quem está nos ouvindo. Está claro que a gente está, pelo menos, começando a caminhar para um ambiente mais seguro, em razão desse projeto, né, que foi exaustivamente trabalhado a quatro mãos, aí bate palmas por Roberto, Vinícius, eu quero participaram mais ativamente disso, e que a sociedade está nos ouvindo, que ela tem esse cuidado que a gente aqui está tão recomendando, que antes de fazer qualquer tipo de instalação, se sirva de profissionais habilitados, que acompanhe, né, a evolução normativa desse tipo de questão, para que a gente possa ter uma instalação segura, instalações seguras e várias demandas energéticas que a gente tem por aí. Tá? Então, agradeço novamente, foi um prazer dividir essa mesa com você, Gabriela, Vinícius, meu querido amigo irmão, Antero, que eu conheço há mais de 30 anos, né, profissional que a gente elogia, né, durante tantos anos de estrada, então foi um prazer muito grande à disposição do Sindical para que possamos aí produzir outros episódios. A ABAD está de portas abertas ao Sindical. Obrigada. Antero? Eu também agradeço. Eu fico feliz porque eu acho que nós fomos à frente. Um papo aqui para essa discussão vai frutificar. E eu espero que isso aí seja bem divulgado, chegue ao sítio, chegue ao corpo de bombeiros. Esse é o principal. Mas eu acho que esse ponto foi muito feliz. Vinícius? Passei para você hoje. Bom, primeiro agradecer a presença de todos vocês, aí do Evaldo, nosso presidente, o Demar Boixá, nosso diretor executivo. Muito importante para a gente também poder ter essa troca de informações, a troca de opiniões entre diferentes profissionais e diferentes segmentos de setores, para a gente é muito importante. Lá dentro, inclusive, da missão do Sindical, apesar de ser um sindicato patronal, nós temos uma preocupação bastante antiga aí para as gestões anteriores com a sociedade também. A gente quer entregar a engenharia, a gente quer, óbvio, fazer negócio, mas fazer negócio de uma forma segura. Para quem está assistindo a gente, primeiro eu acho que uma coisa que eu não falei, nem todo empreendimento poderá ter carregamento no seu empreendimento, e tudo bem.
Lembre-se hoje que você compra o seu carro a gasolina e você não tem o direito de botar um tanque de combustível no seu prédio. Isso é um direito que você não tem. Então, isso é um ponto. Por quê? Porque a gente está entendendo os riscos, entendendo a segurança, e é sempre assim. Primeiro vem a tecnologia, depois vem a engenharia, depois vem a regulação. Nós estamos na etapa entre a engenharia já evoluiu, a regulação vai ter, e vamos chegar a entendimentos para todo mundo estar consciente desse ponto. Para quem é síndico, né, o síndico tem que entender que ele tem uma série, que não é nenhuma novidade, tem uma série de deveres, ele precisa ter consultores, assessores, amigos de bar, seja lá o que for, que tenham competência para auxiliá-lo naquilo que ele precisa, e para os meus colegas profissionais, sejam profissionais de instalações, sejam profissionais de outras áreas da engenharia, eu acho que o Antero ressaltou isso bem, nós não temos mais análise especializada. Todas as análises de engenharia elas são sistêmicas. Eu tenho que olhar o sistema como um todo. Então, e você não domina tudo, não vai nenhuma profissional que vai ser um especialista em todas as áreas. Então, a gente tem que entender isso. Quando for prestar o serviço, quando for prestar a consultoria, dizer para o síndico, para o administrador, qual é o meu escopo, até que eu vou, porque aqui eu conheço. Mas e incêndio? Olha, incêndio está fora do meu escopo, você procura alguém, ou não, incêndio eu sei A, mas B eu sei. Então isso é importante para quê? Porque é uma irresponsabilidade nossa aí como engenheiro e como empresário induzir ao cliente a fazer uma coisa que a gente não tem certeza. Eu posso ter certeza da parte elétrica, mas eu posso não ter certeza das outras partes. Eu não posso afirmar para o cliente, que a gente tem visto muito isso, a afirmação não, mas pode, porque o bombeiro pede, o Márcio vai dizer, olha, não tem informação sobre isso, a parte elétrica daqui para cá, o meu preço é X reais, aí cabe ao síndico buscar. E você, profissional de instalação, o sindicato patronal, ou seja, nós somos a casa da indústria que está do Rio de Janeiro, elétrica, gás, acho que incêndio nós também representamos, e elétrica, gás e hidrossanitários, tá? Então todos convidados a virem aqui, conhecer o Sindistal, se associar, para ajudar que a gente possa cada vez mais ajudar a sociedade carioca a se desenvolver. Não, então, acima de tudo, gratidão, como todos disseram, né? Uma honra poder estar aqui com a Gabriela, Marcelo Borges, amigo e irmão de luta, né? O único problema dele é que ele é botafoguense, mas tudo bem. Antero, cara genial, né? Vinícius também. Então foi muito legal esse trabalho, foi um trabalho muito rico. Eu acho que a gente pôde consolidar um único papel, um único documento, entendimento de 3 instituições sérias e avalizadas. Eu acho que a gente sai daqui com um recado para a sociedade civil como um todo, deixar de acreditar em mago de internet, né, em papo de alguns vendedores mal intencionados, não que o papo de vendedor seja ruim, porque vendedor é bom ser vendedor é necessário, mas algo meio vazio, e olhar para dentro de instituições como as nossas, as quais nós representamos. IBAP, Sindistal, IBAP Rio, IBAP RJ, ABAD, Secov Rio, Sindistal. Sigam as instituições nas redes sociais, eu acho fundamental. Todas elas aqui, eu não tenho dúvida, eu sigo todas elas. Elas dão notícias periodicamente sobre o que há de mais moderno, né? E eu acho que isso daqui, como vocês bem colocaram, é o início de um trabalho que nasceu há pouco tempo, nasceu com essa junção, né, essa união para montar essa proposta, essa contribuição ao Corpo de Bombeiros, agora com o podcast, que já começa com conteúdo lançado na internet, e que a sociedade deve buscar isso. Eu acho que quando a gente busca, né, o Antero falou muito de educação, quando ela busca isso, o resultado inexorável é a segurança das pessoas que moram em condomínios. Isso em primeiro lugar. Então, quando o síndico, o gestor, o condômino, o conselheiro, a administradora, o advogado, qualquer um que vive nesse ecossistema tem como fundamento principal a vida humana, as pessoas que moram em condomínio, tá? Aqui é o local ideal para ele poder buscar informação, junto dessas instituições aqui. Então, acho que é o meu recado final nessa linha. Mais uma vez, obrigado. Certo, agradeço mais uma vez a presença de vocês em nome do Sindistal. Esse espaço aqui é extremamente relevante, extremamente colaborativo, está aberto a vocês também. Você que está nos assistindo, esse é apenas um episódio do Conexão Sindistal. Nós temos diversos outros episódios que tratam de diversos outros temas técnicos e relevantes também. Nos sigam na rede social, sigam
as pessoas aqui presentes, né? As instituições nas redes sociais também. A gente vai deixar aqui na descrição. E até o próximo Conexão Sindistal.